Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 20% da população apresenta algum distúrbio mental. A depressão é uma delas. 5 milhões desenvolveram transtorno grave e persistente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, das 10 principais doenças incapacitantes, os transtornos mentais ocupam o 5º lugar no ranking mundial. Aqui no Brasil, desponta em primeiro lugar como a doença que mais estigmatiza a pessoa. Para pôr fim aos abusos, abandonos, maus-tratos e preconceito em relação ao doente mental, médicos psiquiatras pedem ao Senado Federal a criação de uma lei que criminalize toda e qualquer forma de discriminação aos doentes mentais. Todo paciente atingido por algum transtorno mental, seja esquizofrenia, depressão, bipolaridade, dislexia, ansiedade, autismo e síndrome de Down, será protegido pelo novo Código de Processo Penal na forma de lei. O nefasto preconceito contra os doentes mentais é chamado de psicofobia e é crime. O psiquiatra e psicoterapeuta Augusto César de Farias Costa, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Cultural, define o conceito de psicofobia. A psicofobia, como está sendo colocada, seria a rejeição ao paciente psiquiátrico, a exclusão dele da sociedade, dos processos cidadãos, onde ele ficaria alijado em função de ser portador de transtorno mental. O médico ressalta que o preconceito ao paciente psiquiátrico remonta à Idade Média. Com a Idade Média e o período das trevas da Inquisição, é que surge esse preconceito colocando a pessoa como portadora da voz do demônio. E esse imaginário social ele vem sendo construído a partir daí, colocando a pessoa com transtorno mental com 3 núcleos principais, 3 eixos principais de exclusão. A irresponsabilidade, a incapacidade e a violência. Então, o preconceito hoje é construído em cima ainda desses 3 eixos que acompanham a história da humanidade, pelo menos nos últimos 500 anos. Na atualidade, isso se mantém. Você veja, por exemplo, em situações de governos totalitários, no caso do governo nazista, onde as pessoas com transtorno mental também iam sendo sacrificadas em câmaras de gás, juntamente com minorias étnicas, com judeus, com homossexuais, enfim, com todo um conjunto que a sociedade eugênica, a sociedade pura, né, prevista, né, pelos nazistas, não cabia esse tipo de pessoa. Então, a pessoa com transtorno mental também era incluída nesse grupo que precisava ser excluído. Para o psicólogo do Instituto de Saúde Mental, Edmar Carrusca de Oliveira, especialista em saúde mental pela Universidade de Brasília, toda forma de preconceito e de exclusão referente à pessoa com transtorno psíquico deve ser denunciada imediatamente. E eu acho que a pessoa precisa fazer uma boa terapia para poder entender por que discrimina as pessoas e por que tem essa agressividade que não está resolvida com ela mesma. Para quem sofre, eu acho que tem que denunciar. Né? Você tem as ouvidorias, os conselhos de saúde, o Ministério Público Federal, as comissões de direitos humanos, os conselhos de saúde, os conselhos regionais. Se você sofreu uma violência, uma discriminação, denuncie. Eu acho que qualquer tipo de assédio moral, seja qualquer tipo de pessoa, você ofender, não precisa ser um doente mental, para que a pessoa seja processada por ofensas, por preconceito. Isso eu acho que é uma extensão do que acontece já em relação ao racismo, porque já tem. Eu acho que tem que avançar para isso mesmo, porque qualquer tipo de preconceito, sobretudo seguido de uma agressividade, de um desrespeito e de uma depreciação da pessoa humana, tem que ser rechaçado, e eu acho que é por aí mesmo. Nem usuário de droga, nem doente mental ou qualquer outro tipo de psicopatologia, por ter essa doença, deve ser ultrajado, vítima de preconceito, execrado, como acontece sempre, ou desvalorizado, como se não tivesse importância. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o médico Antônio Geraldo, afirma que a psicofobia deve ser tratada como crime a ser incluído no novo Código Penal.
nós temos de 40 a 50 milhões de pessoas com esse tipo de doença. E pessoas que acabam sendo, de uma maneira ou de outra, segregadas da convivência social, da relação social. Ora, nada mais justo, porque toda forma de preconceito é absurda. Mas o preconceito contra o doente mental, que ele não sabe lutar, que às vezes ele não tem o poder para lutar, que ele não tem o discernimento de buscar a luta, de travar, inclusive a boa luta, defesa de si mesmo, como o homossexual tem, como o negro tem, como o hispânico, qualquer origem, quer seja de etnia, não importa. Eles têm a capacidade mental do discernimento da luta. O doente mental, nem todos eles têm. Principalmente e sofre o deficiente preconceito. mental, né? O deficiente mental, então, não tem mesmo. E nós não temos nada que os protege. Não cabe mais. Não é possível, no mundo moderno, no momento que vivemos, nós temos o reconhecimento de outros preconceitos e não reconhecer esse preconceito. Não só o cidadão comum abusa, maltrata e discrimina os que têm problemas de ordem mental. Algumas instituições também cometem esse tipo de preconceito, que é considerado crime. A mãe de uma menina com síndrome de Down, moradora em Brasília, enfrentou uma verdadeira via-crucis e sofreu vários constrangimentos ao tentar matricular a filha em escolas da rede particular de ensino. Os colégios que insistem em não cumprir a Constituição, banindo crianças que são diferentes do convívio escolar, serão punidos. Lia é uma menina alegre, curiosa e muito carinhosa. A mãe que o diga. Às vezes as pessoas me perguntam o que é ter um filho com síndrome de Down. E eu nem preciso pensar muito para responder o que é ter um filho com síndrome de Down. Eu amanheço, eu acordo e eu ouço uma pessoa do quarto dela me chamar. Amor, amor, eu sou chamada de amor. Então, é algo inexplicável. Outro dia eu cheguei na escola e a professora me disse: Lourdes, a sua filha te chama de Lourdes Amor. Tem situação mais delicada e gostosa do que isso? Maria de Lourdes, a mãe de Lia, é presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Ela resolveu fundar a entidade ao perceber que tinha que enfrentar e derrubar preconceito e obstáculos para promover a inclusão da filha. Eu acho que o maior preconceito que eu encontrei foi exatamente onde eu achei que eu não ia encontrar preconceito, que é na escola. A menina chegou a ser matriculada em algumas escolas públicas de Brasília. Depois do lar, eu acho que a escola, né, é onde deveria ser o mais acolhedor possível, né? Eu tive algumas dificuldades em algumas escolas públicas, em 2 escolas públicas onde a Lia esteve, no sentido de não cuidarem da Lia direito, né, de deixarem a Lia suja. Não era sujeira, não, era fezes. A tentativa de incluir Lia em escola particular foi uma verdadeira via-crucis. Eu bati umas 5 escolas, 6 escolas, né? E comecei em desespero, porque eu comecei essa busca em novembro do ano passado. Comecei a busca em novembro e todas as escolas que eu buscava, todas me cobravam uma taxa extra. Porque eles me diziam que as crianças com síndrome de Down, elas não andavam sozinhas. Elas precisavam desse amparo, desse ajudante, dessa pessoa que ficasse ao lado dela. E eu falava, meu Deus, mas a minha filha não precisa disso. Isso é transferência de responsabilidade. Quem tem que educar as crianças são os professores dentro de sala de aula. Você conseguiu, Lourdes, afinal de contas, uma escola que recebeu sua filha como qualquer outra criança? Consegui. Né? A busca foi longa, mas eu consegui. A minha filha está matriculada hoje no Dromos. Antes cheguei a essa escola, conversamos, contamos toda a nossa trajetória dessa busca, né? Essa busca que já estava me cansando, na verdade. E a resposta que eu tive foi: Lourdes, nós procuramos trabalhar os pontos fortes de todas as crianças, porque todas as crianças possuem pontos fortes. E é isso que a gente vai fazer com a sua filha. Maria de Lourdes já formalizou a denúncia contra as escolas junto ao Ministério Público. Essa denúncia não é só em Brasília. Esse hábito horroroso não é só em Brasília, é no Brasil inteiro, né? Muitas das escolas de todo o nosso país fazem uso
lançam mão desse artifício que eles chamam de incluir o teu filho, quando na verdade eles querem dinheiro, né? Eles faturar, né? Eles se posicionam não como educadores, mas sim como mercenários, né? Porque na medida em que me cobram uma taxa tão alta pelo meu filho, eles estão discriminando meu filho. Um conselho que eu dou para os pais: não desistam não, sabe? A gente não pode desistir, a gente não pode baixar a cabeça, até porque somos cidadãos, pagamos nossos impostos como todas as demais pessoas, né? Então, diante disso, você tem que ir atrás dos seus direitos, sim. Reivindicar, meu filho tem... Não importa, a escola tem que dar o jeito dela. Uma reivindicação de usuários do Instituto de Saúde Mental de Brasília e do Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo deu origem a um seminário sobre políticas de inclusão produtiva para os usuários de assistência à saúde mental. Médicos psiquiatras e uma deputada federal de Brasília sugerem mudanças no atual sistema para que o país avance na consolidação da política nacional de saúde mental. A construção de novos CAPs e de residências terapêuticas entraram na ordem do dia. Os palestrantes fizeram um apelo para que a sociedade colabore com o paciente de saúde mental, acabando com o preconceito que tem excluído milhares deles ao longo de séculos. O auditório estava lotado. Centenas de pessoas ouviam atentamente as opiniões e sugestões dos especialistas que lutam pelo direito de cidadania e defendem novas ações inclusivas para a população que sofre de distúrbio mental. Acesso a tratamento de qualidade, remédios, cursos profissionalizantes, geração de renda e ingresso no mercado formal é o que todos desejam, pacientes e médicos presentes ao debate. O médico psiquiatra especialista em psiquiatria clínica, Augusto César Farias de Castro, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Cultural e responsável pela Secretaria de Saúde Mental do DF, foi o primeiro orador. Dentro desse processo histórico, o que a gente vê é que as referências de incapacidade, as referências de exclusão, incapacidade e responsabilidade de violência, que sempre foram o imaginário social construído em cima disso em relação ao portador de transtorno mental, elas vão sendo desconstruídas com políticas dessa natureza, com iniciativas dessa natureza, né? Que trazem à cena da sociedade as pessoas que, do ponto de vista secular, foram colocadas à margem, como se não pudessem contribuir, como se não pudessem participar. Ao final do debate, a deputada federal Érica Cocai, uma das palestrantes, falou sobre a importância e a origem da organização do encontro. Em verdade, foi um pleito dos usuários, não é? As pessoas que estão aqui no Instituto de Saúde Mental, as pessoas que estão sendo atendidas no São Vicente de Paulo, começaram a reivindicar que houvesse uma política de inclusão produtiva, porque ela é estruturante. Quando as pessoas se incluem e têm a sua própria renda, elas ganham um nível de autonomia que é absolutamente fundamental para consolidar os princípios da reforma psiquiátrica ou da luta antimanicomial. Após o seminário, a equipe do Programa Inclusão visitou o Instituto de Saúde Mental, conversou com usuários, entrevistou o coordenador das oficinas terapêuticas e reconheceu o talento expresso nos objetos produzidos por seus frequentadores. Mais de 2.000 pessoas utilizam os serviços do Instituto de Saúde Mental, que oferece tratamento humanizado e um ambiente agradável junto à natureza. O Instituto de Saúde Mental oferece uma variedade de oficinas terapêuticas, além de cursos profissionalizantes aos seus usuários. Hoje nós temos 7 oficinas terapêuticas. Quais são elas? Mosaico, que é aquela customização em pastilhas. Temos espaço criativo. Temos a horta orgânica, que é a produção, o PAIS. Projeto agroecológico integrado e sustentáveis. Temos o terapia corporal e temos a nossa cozinha.
que oferece lanches rápidos. A ideia de oferecer esses cursos tem por objetivo a geração de renda para a maioria que não é aceita no mercado de trabalho formal. Esse é nosso objetivo principal aqui das oficinas. É para a gente qualificar eles e eles serem inseridos lá fora no mercado de trabalho. É difícil. Não é difícil. Inclusive, nós já temos pacientes nossos que já estão inseridos em hotéis, trabalhando na cozinha, pacientes inseridos em mercado, trabalhando como empacotador. Então, vários pacientes nossos já foram inseridos no mercado de trabalho. Tem que abrir mais espaço, né? Tem que abrir mais, porque assim, nosso usuário de saúde mental, ele não é qualificado como deficiente físico. Então, às vezes, esbarra no preconceito. Por quê? Principalmente porque o pessoal tem o receio da crise, da agressividade, e isso é incoerência por parte dessas pessoas, porque nossos pacientes são todos medicados e, inclusive, eles convivem socialmente na sociedade. A horta orgânica, cultivada pelos próprios pacientes e com a ajuda de profissionais do Instituto, é mais uma fonte de renda. Como é que você vê o desenvolvimento deles? Principalmente o terapêutico, né? É muito bom. Socialização, quando a gente vende, que passa a grana para eles ou compra algum benefício para eles, eles acham muito bom. Então é um ganho que nós temos e eu vejo como muito salutar, né, esse nosso trabalho com eles. Agora é mais terapêutico, a nossa horta ainda é pequena, mas nós conseguimos vender ainda um pouco e esse pouco que a gente vende a gente repassa para os usuários. Por conta de uma depressão acompanhada de desejo de morte, Dona Sônia frequenta há 10 anos o Instituto de Saúde Mental. Aqui, ela participou de todas as oficinas terapêuticas, mas foi na de mosaico que descobriu o talento para confeccionar essas e tantas outras peças. Satisfeita com a descoberta de uma profissão que lhe garante uma renda, Dona Sônia diz que, além de amigos, ela reencontrou no Instituto de Saúde Mental a alegria de viver. Eu sinto aqui no spa, eu tenho que vir para cá pelo menos uma vez na semana, 2 vezes. Aqui a gente se sente muito feliz, a gente é livre. Aqui você não vê um médico vestido de médico, não vê enfermeiro vestido de enfermeiro. Somos todos iguais. Esse é amor, é o que você vê abraçando, é um calor muito grande, né? Então, do jeito que eu estava, hoje eu estou maravilhosamente bem. Estou trabalhando lá fora, trabalho como mosaicista, vendo minhas coisas lá fora. Até chegar nesse estágio que lhe garante bem-estar, satisfação e alegria de viver, Dona Sônia diz que sofreu muita discriminação e preconceito. Já chegou gente da família e falou assim: Sônia, você é tão católica, por que você tem doença? Essa doença toma antidepressivo, por quê? Eu falei assim, só Deus sabe explicar. Aí a coisa foi apurando, aí foi começando, né? As pessoas têm problema psicológico, muda só de endereço. Aí foram vendo que não era só eu. Na família surgiram várias pessoas. Mas você aconselharia o Instituto de Saúde Mental para outros pacientes? Para todos que tiver vaga, que venha, porque aqui é de tudo de bom e melhora mesmo. Tratamento humanitário. Humanitário, muito humanitário. A partir do diretor até o faxineiro. O diretor do Instituto de Saúde Mental, o psiquiatra forense Ulisses Castro, explica que serviços o Instituto oferece à população. O serviço ambulatorial é esse serviço em que o paciente sai de uma internação, sai de um quadro agudo, passa por um serviço dia, um serviço estilo CAPS e vai para o ambulatório. Então, nós temos esse atendimento ambulatorial que é feito por psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e uma equipe também de auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e auxiliares de nutrição. O outro serviço é o Centro de Atenção Psicossocial, que é esse serviço aqui, em que os pacientes frequentam das 8 às 17 horas e eles têm várias atividades aqui, desde a atividade com médicos e com a equipe multidisciplinar, até atividades ocupacionais. As atividades ocupacionais são de 2 formas, ou atividades terapêuticas ou atividades de produção. Atualmente, o Instituto de Saúde Mental atende cerca de 2.000 usuários. O Wellington é um deles.
Eu estou com 37 anos. Você já trabalhou alguma vez? Eu trabalhei, mas fui discriminado na área de saúde mental, porque me chamavam de doido, achavam que eu era retardado mental, que eu tinha que estar aqui no centro de manicômio, não sei o quê, de tratamento psiquiátrico. E você trabalhou em quê? Eu trabalhei na área de serviços gerais. Fazendo o quê? Fazendo limpeza. Então eu era discriminado porque até hoje me chamam de doido. E qual é o seu diagnóstico? No diagnóstico eu tenho transtorno mental leve. Alguém na sua família tem também? Não, tem da minha mãe. A minha mãe também tem. O Wellington cursa o 7º período de serviço social em uma faculdade particular de Brasília. Ele diz que é discriminado até dentro da sala de aula. Eu percebo que algum grupo me exclui também, me discrimina, me exclui dentro dos grupos. Eu sofro com isso, com a depressão e com essa ansiedade. Eu me sinto mais só e às vezes eu tenho essa problema de dificuldade de às vezes falar sozinho, não tem ninguém para falar, desabafar os problemas. Para você desconstruir um preconceito, o próprio Einstein falava que é mais fácil você desconstruir um átomo do que você acabar com um preconceito. O preconceito faz parte da vida das pessoas e ele está extremamente arraigado, né? Então, piada sobre louco, piada sobre negro, sobre homossexual, é o que mais a gente vê, né? Acho que a gente tem que começar a trabalhar na base, com crianças. O Inclusão volta já.